Que tal este ano tirar os seus projetos do papel? Se você sonha em ser um psicanalista e mudar os rumos da sua vida, o Instituto Âmago pode te ajudar a alcançar essa meta. O Instituto oferece dupla certificação em psicanálise clínica e pós-graduação na mesma teoria, com cursos reconhecidos. E não é só, o Instituto ainda conta com equipe de professores formada por especialistas, mestres e doutores, todos com amplo conhecimento na área e formados nas melhores instituições de ensino. Localizado no Taguatinga Shopping, o Instituto Âmago dispõe de um ambiente seguro e confortável no coração de Taguatinga. Além de fácil acesso por carro ou transporte público, a estrutura conta com um amplo estacionamento, praça de alimentação com diversas opções e uma clínica-escola para a realização de estágio. E sabe o melhor? Os encontros presenciais ocorrem apenas um sábado por mês ou então à noite, com acompanhamento à distância. Com toda essa flexibilidade, é possível conciliar a realização do seu sonho com outras atividades. Sabe o melhor? Com mensalidades que cabem no seu bolso. As inscrições para a próxima turma já estão abertas e as vagas são limitadas. Venha conhecer tudo que a nossa Academia de Terapeutas tem a oferecer para você. Acesse o site www.institutoamago.com e saiba mais. Instituto Âmago. Apaixonados por tocar almas humanas. E boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite para falar de um assunto muito importante, que é a prevenção ao suicídio, né? Infelizmente, na época de hoje, nós temos muitas pessoas, né, com adoecimento mental, isso no Brasil e no mundo, né? Jovens, né? Eu trabalho em escola também, vejo muitos jovens tristes, sem sentido, né? A vida perde totalmente o sentido, né? Pessoas aí tentando se matar, cortando, tomando remédio, tantas outras coisas, né? Então, esse é um assunto muito importante. A psicanálise tem muito a contribuir para nós dentro desse assunto, e por isso nós estamos aqui hoje para trazer para vocês meios, né, de trabalhar essas questões. Hoje nós vamos ter um bate-papo, vai ser algo muito mais prático, né, aqui com o nosso psicanalista Júlio André, menos teórico, para podermos estar aí sensibilizando a respeito dessa necessidade de estar com um olhar diferenciado para esse tema, né? E trabalharmos ainda mais a nossa escuta psicanalítica. Eu gostaria de cumprimentar todos vocês que estão aqui, né? Está aparecendo aqui Michele, Danila, Márcia, Marcela, todos vocês, boa noite. Coloque a turma de vocês, tá? Porque esse evento de hoje, ele conta como horas complementares, tá bom? Uma outra coisa, amanhã nós teremos continuidade, amanhã será uma psicóloga lá de Minas Gerais, a Ana Luísa, e o Júlio estará fazendo essa mediação com ela, tá? Então não perca amanhã, ela vai trazer uma experiência que ela teve em um trabalho lá em Minas Gerais e vai estar trazendo aqui para a gente, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, depois aqui da nossa vinheta vocês já estarão com o professor Júlio André, tá bom? Seja bem-vindo, meu amigo Júlio André. O Júlio, ele é um grande parceiro aqui do Instituto, um professor, né? Está com a gente sempre, né? Mês passado foi ele que trouxe também um estudo maravilhoso, e se você perdeu, procura aí em vídeos ao vivo, que você terá um estudo maravilhoso da psicanálise aqui com o professor Júlio. E hoje vai estar aqui conosco também para falar dessa questão aí da prevenção ao suicídio. Amanhã
vai estar lá no quartel da PM em Formosa falando também. E é assim, né? É cada dia mais longe. Se você está em outro país, em outro estado aqui do Brasil, pode chamar o professor Júlio, que ele vai com todo prazer também. Eu vou estar passando o contato do professor aqui depois. E olha que legal que eu vou estar passando para vocês. Olha aqui, ó. Você quer o e-book de hoje? Um material excelente. Você vai ter que... Olha aí, ó, que lindo. Você vai ter que entrar no Instagram, @JúlioAndréPsican. E aí, você entrando lá, você vai se inscrever lá no Instagram dele, tá? Depois que você se inscrever, você vai mandar uma mensagem para ele lá pelo próprio Instagram, deixando o seu WhatsApp e solicitando o e-book, tá bom? Ele só vai mandar para quem inscrever, hein? Então se inscreva. Eu vou me retirar, Júlio, para que você fique à vontade, tá? E faça o seu trabalho, mas eu vou estar por aqui. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, muito boa noite para todo mundo, né? Mais uma vez eu quero agradecer aqui ao Instituto Âmago pela oportunidade que sempre nos é colocada, né? Que sempre nos é dada, né? Inclusive essa própria visita que nós vamos fazer amanhã em Formosa, né? Goiás, aqui no lado de Brasília, essa cidade querida aqui do lado da gente. Foi uma porta que o Lúcio abriu, né? Para a gente ir lá e mais uma vez, gratidão eterna, né? Então, hoje, pessoal, aqui no Terapia em Foco, tendo em vista a questão da importância do assunto, e diferente do que nós tratamos, como nós tratamos esse assunto no ano passado, esse ano eu queria conversar com vocês mais voltado para a clínica psicanalítica, para a gente ter uma visão mas a partir da metapsicologia de como se constitui esse sujeito que, em um processo de degradação de si mesmo, né, chega ao ponto do seu autoextermínio, né? Então, eu queria conversar com vocês hoje, bater um papo, vai ser um papo bem psicanalítico mesmo, né? Então, o pessoal que tiver com papel e caneta na mão, né? Tiver alguma dúvida para o final, a gente esclarece, né? Então, o papo hoje vai ser bem, essa terapia em foco vai ser bem assim, voltado para a visão psicanalítica do suicídio, a fim da gente poder ter uma noção de como isso pode, de uma certa forma, nortear a nossa clínica. Então, eu já tive contato com pessoas suicidas, né, com ideações suicidas, já indiquei analistas para tratar pessoas com ideação suicida, já tive e tenho, né, pacientes que têm determinadas demandas preliminares, como autolesão, né, cortes, machucados, que antecedem essa fase do suicídio, muitas das vezes, não é um estado terminal, mas antecede isso. Então, a gente vai falar um pouco dessa experiência para a gente entender como que a clínica pode abrir portas, gerar novas narrativas, criar novos parágrafos, né, após dessa fala e dessa expressão que nós tanto queremos que eles tragam para a gente, né, para a nossa clínica. Porque fazendo aqui o início, construindo aqui o início de um pensamento, eu queria primeiro com vocês aqui, dentro desse conceito, a gente ir entendendo quem é essa pessoa, né? Quem é essa alma, quem é esse sujeito que vive uma angústia, uma perda de sentido da vida, que vive uma dor tão grande que chega a esse ponto de buscar o suicídio, né? Que atravessamentos são esses que a pessoa vive que a leva para esse lugar do suicídio, né? Eu já tive experiências nesse sentido, né? Já com pessoas, né, próximas, amigos, colegas. Então, eu posso falar para vocês de um lugar, de uma certa forma, seguro sobre aquilo que a gente vai comentar aqui, tá? Então, quando a gente começa a pensar, pessoal, no suicídio, quando a gente começa a pensar nessa condição do que é o suicídio, é muito interessante a gente primeiro pensar em como a Organização Mundial de Saúde entende
esse acometimento, tá? Então, para a OMS, eu vou ler para vocês, tá? Para a OMS, o suicídio é um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a morte, de forma consciente, aí vamos deixar aqui o nosso parêntese, e intencional, usando um meio que acredite ser letal. É um fenômeno multifatorial e ambivalente. Tá? Então, não existem testes ou critérios, né, absolutos que estabeleçam quem irá e quem não irá cometer o suicídio. Então, quando a gente começa a trabalhar essa ideia, e eu quero convidar a todos que estão aqui hoje para vir comigo nessa construção bem lenta, bem tranquila, né? Quando eu começo a construir essa alma e a entender como é que essa alma chega a esse ponto, eu começo a perceber que existe por trás disso um fenômeno que, em pequenas gotas, em doses homeopáticas, ao longo de toda essa história, ao longo de toda essa vida, fatos, acontecimentos, né, heranças genéticas, heranças biológicas, atravessamentos culturais, atravessamentos socioambientais. Então, tudo isso vai construindo esse sujeito. Nós nos construímos aí, eu e você que estamos aqui. Mas essa historicidade que perpassa o cenário da vida desse paciente é um cenário que o deixa, de uma certa forma, desprovido de uma capacidade de pensar. Essa historicidade o atravessa, e todas as vezes que eu falar historicidade, pessoal, pensem em tudo, tá? Os atravessamentos da escola, da família, do trabalho, dos relacionamentos amorosos, de tudo aquilo, desse amontoado de catéxias, né, que nós vivemos a partir desses atravessamentos do outro, tudo bem? Vamos bem devagar para a gente ir construindo esse conceito, tá? Então, esse sujeito, fruto dessa interação, fruto dessa vivência, ele é muito deficiente nessa capacidade de pensar, nessa capacidade de elaborar, nessa capacidade de simbolizar as suas dores, né? Veja, o que a gente percebe muito na clínica é que existe um conflito muito grande nesses pacientes, em que existe uma luta entre um desejo de ser, tá? O desejo de ser na sua plenitude, e os parapeitos e os obstáculos do poder. Tudo bem? Então, dentro da triangulação edípica, quando eu falo da constituição do sujeito, e aqui eu estou indo aos primórdios, né, da formação psíquica, a gente percebe que o ser humano, ele vai sendo construído, passa a migrar nos seus estados constantes de migração, de um estado irracional, que é o estado inicial de todo ser humano, na sua irracionalidade, na sua preponderância das suas características idílicas, né? Ele passa a migrar de um estado irracional para um estado racional, ou seja, ele começa a pensar, ele começa a elaborar, na medida em que os grandes outros começam a atravessá-lo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai percebendo que o suicida, dentro desse concerto da humanidade, ele não é um personagem que caiu agora no século XXI. Ele não é agora, o suicídio é um ato, uma prática que está muito... Não, o suicídio ele sempre ocorreu, né, desde os primórdios da humanidade. Tá? Pegando os livros de história, né, cada um com a sua fé, nas suas leituras, né, de fé, vocês vão perceber que o registro do suicida existe desde sempre. Então, pegando o recorte da nossa sociedade hoje, nós estamos vivendo uma sociedade que está em constante transformação. É uma sociedade que tem uma perda de referencial muito grande, uma ausência de coesão social. Então, vamos aqui caracterizar um pouco essa panela, esse grande panelão, né, onde esses sujeitos, nós nos constituímos. Então, nós estamos carentes dessa coesão social,
nós estamos carentes dessa identificação, nós estamos confusos, né? Nós estamos inseguros, é uma sociedade insegura, é uma sociedade ameaçada. Então, dentro dessa construção, né, das sociedades, né, do mundo atuais, nós vivemos uma transformação constante, rápida e permanente, né, com consequências catastróficas para a minha saúde mental e psíquica. Tá? Então, o que nós vamos encontrar na clínica, pessoal, são jovens em confusão emocional, mulheres e homens com crises de identidade, pessoas que não conseguem encontrar um sentido da vida. Eu queria que você pontuasse essa sentença, né? O sentido da vida. Pessoas que estão totalmente despotencializadas de referenciais simbólicos que permitam elas serem. Olha que coisa interessante, né? Ser. Né? Tem até um dito, né? Daquela construção de ser ou não ser, né? Eis a questão. O que é o ser para a psicanálise? O ser é exatamente a minha condição que eu tenho de viver a minha realidade. Percebe isso ou não? Sim ou não? Responde aí no chat se você está acompanhando, né? Vai respondendo aí que o Lúcio depois vai passando para a gente vai fazendo esse bate-bola, né? A gente vai fazendo esse contraponto. Então, ser ou não ser diz o seguinte: eu consigo lidar com a minha realidade ou eu não consigo lidar com a minha realidade? Eu consigo lidar com os meus senões ou eu não consigo lidar com os meus senões? O que é ser? Ser, para a psicanálise, é conseguir viver na realidade. Que realidade, Júlio? Uma realidade que é composta de alegrias, de frustrações, de ciúmes, de raivas, de impulsos assassinos. Quando eu passo a não ser, eu vivo em um mundo fora dessa realidade. Percebe? Então, é muito necessário que ocorra uma migração, um translado, um movimento de uma condição inicial narcísica para uma condição edípica. Ou seja, eu preciso perceber que o mundo me traz uma triangulação que me constitui, uma triangulação que me coloca edipicamente em uma relação, em uma vinculação afetiva com duas outras pessoas, né, com dois grandes outros, que me diz a seguinte sentença: olha, você vai se defrontar a partir de agora com coisas que você quer, mas com coisas que você não pode. Então, quando a gente fala do Édipo, quando eu falo dessa triangulação, eu estou falando da condição de me relacionar com essas impossibilidades, percebe ou não? De negociar com essas impossibilidades. Tá, o que é possível? Né? Então, a condição de ser em Freud é exatamente essa condição de conviver com tudo o que a minha realidade me implica. Com as minhas alegrias, com as minhas felicidades, com as minhas tristezas, com as minhas angústias. Então, qual é a minha capacidade, qual é a minha condição, o meu status, o meu nível de habilidade emocional para lidar com a condição de ser? Então, quando eu não tenho esta habilidade, e não teremos nunca plenamente, tá? Que é interessante falarmos disso, né? Não existe uma linha de chegada, uma condição utópica, primeiro lugar, segundo, terceiro, quem é muito bom para lidar, não existe isso. Existem pessoas que, por se importarem com a sua saúde mental, buscam a terapia para ter e adquirir mais ferramentas para lidar com aquilo que não me é possível, para aquilo que o meu desejo não alcança. Então, diante disso, esse ponto é muito importante a gente começar a falar que a ideia, e aqui agora nós vamos migrar um pouquinho esse conceito, né, desse ser humano comum, de uma sociedade caótica, né, de uma sociedade líquida, de uma sociedade que não vê sentido mais, né, nas relações vinculares de uma forma mais direta, mais humanizada,
com pouca coesão, e isso é utópico imaginar. Será que John Lennon cantou Imagine, né? À toa? Não, é imaginação, é imaginar. O ser humano tem a sua singularidade, ele tem a sua constituição, ele tem a sua estrutura, e ele tem o seu bem e o seu mal dentro de si. Então, a humanidade é isso. Então, não existe um lugar bonito de flores aqui nesse plano em que eu chegue lá e ninguém vai ter os seus impulsos, os seus desejos, os seus instintos assassinos, o seu mal. Não existe esse lugar. Aqui nesse plano, na Terra, não existe. Então, na medida que eu entendo que esse lugar não existe, eu começo a perceber que nós nascemos em um ambiente que carece de uma construção emocional que nos habilite a viver essa realidade. E agora, de uma forma mais clara, a gente está fazendo esse contraponto com o que a gente está falando lá atrás, né? De realidade. Eu preciso ir construindo. Então, daí a importância das relações vinculares que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Com os nossos pais, com os nossos irmãos, não é? Com o pastor da igreja, o padre da igreja, com o professor, com o patrão, com o chefe. Então, eu preciso ir construindo essa condição, recebendo essa condição, e daí a importância daqueles que exercem essas funções, né, que na psicanálise a gente chama de função paterna e materna, de dar a esse novo ser humano a possibilidade de construir em si, a partir dessas relações vinculares, boas ferramentas para lidar com essa realidade que está logo ali, né? Essa realidade que começa a aparecer ali nas fases de desenvolvimento psicossexual, nas minhas relações com o seio, na minha relação com as minhas trocas, né? Na fase anal, na minha relação com a minha condição fálica, de me entender diferente do outro, na condição de interação com o outro, já na adolescência. Então, percebam que a vida da gente ela vai passando por determinadas etapas que vai dando ou não melhores condições para nós vivermos essa realidade. Então, o suicida, e agora vai começando a ficar um pouco mais claro isso, o suicida, aquele que tem ideação suicida, ele é permeado por uma historicidade de lacunas e de hiatos que não permitiu, uma historicidade que não permitiu, de uma certa forma, que essas ferramentas fossem criadas. Tá? Então, o suicida, uma pessoa que passa ao ato nessa condição, né, que extrapola o nível da própria linguagem, da murmuração e da angústia típica da neurose, e aí eu estou em um estágio, tá? Eu estou murmurando, eu estou reclamando do mundo, eu estou reclamando da vida, eu estou reclamando do esposo, eu estou reclamando da esposa, nada está certo, falta dinheiro, o mundo está complicado, e é isso mesmo. Mas eu estou no nível de expressar a minha indignação, eu estou no nível de expressar o meu descontentamento e numa condição de expressar a minha insuficiência para viver a minha realidade, né? Então, todas as vezes que esse nível de problematização me acomete ou acomete uma outra pessoa, e eu passo a expressão, eu passo a falar, eu passo a pensar, eu passo a raciocinar, eu passo a flexibilizar e a deslocar os meus objetivos, eu vou tirando a potencialidade do ato. Então, essa ideia é muito importante. Se você está anotando, pega um caderninho aí, um papel, uma caneta e anota, né? Quanto mais eu me expresso, quanto mais eu falo, quanto mais eu dou voz ao que eu sinto, quanto mais eu digo como eu estou minimizando o potencial acting, né? O potencial acting. Acting, se for dentro da clínica, espero que ninguém viva isso, ou um acting out, né? Fora da clínica. Ou seja, eu tenho um acometimento psíquico que me leva ao ato. Então, se eu me expresso, se eu consigo falar sobre, eu consigo tirar isso do meu paciente, eu estou diminuindo esse potencial. E aqui eu já estou começando a inserir alguns manejos clínicos, né? Percebam, alguns manejos clínicos, alguns bisturis. Né? Então, é interessante perceber que a partir desses pressupostos que nós estamos aqui categorizando, a partir desse início de conversa, que o suicida ele tem uma dificuldade de simbolizar, ele não consegue simbolizar. Ele não consegue entender os fatos como uma criança, né? Como uma criança, que de uma forma regredida, idilicamente, só pensa e só quer naquilo que é o seu objeto. Então, quando o mundo, quando a civilização, quando a cultura não consegue ser um palco de êxito para isso, eu não consigo me sustentar em mim.
Então, o suicida, ele visa de uma certa forma, essa alma suicida, o corpo é onde acontece essa caixa de ressonância, é essa tela de Picasso, onde a alma escreve os seus ditos. Tudo bem, pessoal? O corpo é a tela onde o psiquismo escreve os seus ditos. Quais são esses ditos? Essa história, essa construção do sujeito, essa estrutura preponderante, vai escrever no corpo. Então, se eu sou um corpo que dinamizo vida, se eu sou um corpo que dinamizo construção, se eu sou um corpo, quer dizer, se eu tenho um corpo, né? Melhor dizendo, se eu tenho um corpo que dinamiza confronto, saber suportar as minhas necessidades, saber entender como que eu consigo lidar com as minhas controvérsias, né? E com os meus senões, e o meu corpo não padece por causa disso, o meu corpo não cai e não cede por causa disso, eu tive uma história boa, satisfatória, digamos assim, que me deu uma certa condição de construir isso para eu poder lidar melhor com os meus sofrimentos. E poder me defender melhor, outra ideia importante, me defender melhor dessa castração que vem do outro. E daí o entendimento. A gente sofre na maneira pela qual a gente se defende desses atravessamentos, percebe ou não? Né? Então, veja, se eu tenho uma demanda de ter que negociar com a vida, e essa negociação me é cara, né? Eu vou neuroticamente tentar me resolver nisso, né? Me resolver nessa construção daquilo que eu perdi, daquilo que eu tenho que deixar para trás, né? Se eu não consigo aceitar essa negociação e eu procuro construir soluções delirantes para mim, soluções que alucinadamente me fazem crer que aquilo é a pacificação dos meus demônios, a pacificação dos meus demônios, quando eu estou falando dos meus problemas, né? Daquilo que me atormenta, daquilo que me rouba, daquilo que me mata e daquilo que me destrói. Percebe ou não? Então, na medida em que eu vou construindo soluções que são ineficientes para resolver isso, ilusoriamente, eu vou, psicoticamente, ancorado em uma fantasia, achar que determinados atos vão me tirar desse lugar. O suicídio é um exemplo desse. Tudo bem? A localização? Tá tranquilo? Perfeito? Bacaninha? Tá? Então, o suicídio é esse lugar. O suicida, ele entende, pessoal, que se ele acabar com a sua vida, ele acaba com a sua dor. Ele entende isso, né? Então, não é resolver um problema, é acabar com uma dor angustiante, permanente, uma dor resistente que me acompanha dia após dia e noite após noite em um determinado sofrimento. Então, o suicida, de uma certa forma, ele não quer simplesmente, entre aspas, tá? Morrer, né? Ele quer, de uma certa forma, é uma forma desesperada de tentar tomar as rédeas da sua vida, porque na hora em que ele decide se matar, é uma decisão, ele é sujeito, ele não é objeto. Então, pelo menos sobre a vida dele, pensa lá o suicida, eu tenho o poder de decidir. Então, não existe, pessoal, aquela pessoa que não sofra. O suicida sofre angustiadamente em um nível alucinante, né, de opressão, e o nível alucinante de choque, de desejo. Só que a covardia do nosso emocional é que muitas das vezes isso vem sem explicação. Eu não tenho uma explicação, eu não tenho algo que me diga: eu estou sofrendo por causa disso, o remédio é esse. Eu estou sofrendo por causa daquilo, aquilo que eu tenho que fazer. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, esse sujeito, né, objeto, sujeito, hífen, objeto, não tem a condição de deliberar sobre si. Deliberar sobre o que pensa, deliberar sobre o que sente, falar sobre si, sofrer com o que fala sobre si, para dali restar uma certa recordação, a partir de um cessamento de uma repetição, ocasionando a elaboração e principalmente uma pré-elaboração, né? Percebe a sequência, né? Repetir, recordar, repetir, elaborar, né? Hiperelaborar também. Tá? Então, o sofrimento para o humano, ele é necessário, ele é constituinte, ele é estruturante. Ele é uma demanda da própria existência. Por quê? Porque se a vida fosse simplesmente felicidade,
nós diríamos que seria simplesmente atender a todos os meus desejos. E quem seríamos nós, ó humanos, se atendêssemos a todos os nossos desejos? O que restaria de nós? Se não tivesse um barramento, se não tivesse um sinal vermelho que dissesse isso não pode acontecer. Então, quando Freud traz essa triangulação, ele vem exatamente nos mostrar a nossa precariedade que nós temos diante dessa impossibilidade de termos tudo. Então, o suicida, ele não tem esses instrumentos. Ele não tem essa ferramenta para poder encarar a vida como ela é. Para encarar a vida como ela acontece, como ela se apresenta. Então, dentro da nossa contemporaneidade, através das redes sociais, que tem um fulcro espetacular, olha aqui nós aqui estamos usando as redes sociais para um fim espetacular, de propagar a vida, de propagar possibilidades, de propagar esperança, né? De propagar uma vírgula, para aqueles que sofrem, né, nas suas angústias. Em contrapartida, também as mesmas redes sociais são usadas para fins degradativos, para fins degenerativos, para fins de morte. Por quê? Porque o ser humano é assim. Né? E quem está achando que não está nesse pacote, terapia, vamos fazer terapia, tá? Vamos fazer terapia, tudo bem? Então, veja, tem aqui, posso afirmar que são pequenos suicídios, o alcoolismo, o tabagismo, quando a dieta diária se baseia em açúcares e gordura. Nós vamos falar isso, Márcia. Nós vamos falar isso sim, tá? Vamos falar isso sim. Só que esse tipo de pulsão de morte que você está vendo, ela está num estágio anterior, tá? Ela está no estágio anterior. Tudo bem? O alcoolismo, a fuga para as drogas, o vício, tá ok? Ela vem de uma dinâmica, de uma incapacidade do próprio psiquismo, né? Do nosso próprio psiquismo, de suportar as não explicações para os nossos traumas vividos, não explicados, angústias presentes, fuga, vício. A dinâmica é essa. Se eu falo, se eu me expresso, menos fuga, menos vício. A gente vai falar um pouquinho disso ainda, tá bom? Segura aí que a gente vai falar um pouquinho disso. Então, dentro da nossa contemporaneidade, eu não sei se eu já respondi também de uma certa forma, tá? Dentro da contemporaneidade da gente, pessoal, a gente precisa entender que o nosso recorte cultural hoje faz com que a gente fique, né, com menos defesas entre as angústias. Né? A condição suicida é uma condição extremada de uma inabilidade para lidar com a angústia. Então, dentro da terapia, e aqui eu estou falando diretamente para os profissionais da saúde mental, e em particular os psicanalistas, né? Dentro da clínica, nós precisamos respeitar essa angústia, no todo o seu contexto. Eu preciso motivar esse paciente a se expressar. Eu preciso motivar que ele demonstre a sua dor. Eu preciso motivá-lo que ele fale sobre essa dor. Por quê? Porque essa dor sozinha, sem expressão, ela faz morte. Percebe isso, não? Essa angústia sozinha, crescente, dia após dia, é que nem o alcoolismo que a Márcia citou. O que está por trás do alcoolismo? Esse sintoma tem algo a dizer. O que está por trás disso? Por que ele foge para ali? Por que ele tem essa demanda de não conseguir se encarar sobriamente com os seus próprios senões e foge para um lugar em que ele não precisa pensar? Olha que interessante isso. Assim é um suicida. Eu quero ir para um lugar muito distante, eu quero ir para um lugar em que eu não preciso lidar com ninguém, em que eu não precise me relacionar com o outro. Que lugar é esse? É o útero, né? É o retorno para o útero. Né? Percebe isso ou não? É uma demanda de não precisar. Olha que frase interessante, né? Não precisar. Tá? Então, a clínica, ela requer do analista, diante desse sujeito-objeto, sujeito-objeto, ela requer a coragem de que as perguntas corretas sejam feitas. Que dor é essa? Como você sente? O que é isso que está se passando? O que te leva para esse lugar de morte? Né? Então, eu preciso, através dessas perguntas, pessoal, fazer brotar no paciente o desejo de saber. Percebe isso ou não? Consegue entender? Eu preciso estimular que ele se empolgue, que ele cresça
que ele se levante para entender o que é isso que está acontecendo com ele. Que mal-estar é esse que faz com que ele próprio não pense em si. Teve uma certa vez, eu não sei se foi aqui no Terapia em Foco, ou em qual foi a live ou a aula, que eu falei isso, né? De uma certa forma, o suicida é idôneo, o desejo dele é idôneo. Ele quer dar fim a algo, mas precisa ser tudo. Né? Precisa ser tudo. Então, veja, a gente precisa ter essa coragem. Então, eu estou diante na minha clínica, eu estou no meu divã, eu estou no meu set, diante de uma pessoa que tem poucos recursos, né, para simbolizar o seu sofrimento, para dar uma explicação para ele, para dizer de onde ele vem. É uma pessoa... Quem é esse suicida? Quem é essa pessoa? Que alma é essa? É uma pessoa que tem pouquíssimos recursos subjetivos, ou seja, a subjetividade dela é totalmente carente de atravessamentos construtivos. Atravessamentos que fazem uma frustração sadia, um pouco paradoxal, mas é isso, né? Uma construção de um ser humano que entende o que dá e o que não dá, o que é possível e o que não é, né? Que entende que o outro tem o direito de ser quem ele quiser ser, que eu não tenho a obrigação de fazer ninguém feliz e ninguém tem a obrigação de me fazer feliz. Ninguém tem essa obrigação de fazer o outro feliz. Ninguém deve nada para ninguém. Percebe isso? Que é uma maturação psicológica que se ganha. Então, o suicida, esse lugar extremado, inflamado, ruborizado, vermelho, intenso, sangrando, né? Pulsando sangue, esse lugar de morte é um lugar de uma pessoa que não tem essa formação psíquica construída. Né? É uma pessoa que não tem um conteúdo verbal, não tem um conteúdo mental, não tem linguagem, não tem potência para lidar com a sua realidade. Então, a terapia, ela precisa, a terapia psicanalítica, e você que é psicanalista, me escute bem no que eu estou lhe falando. Nós precisamos ter habilidades, condições, não plenas jamais, mas condições de fazer brotar meios nesse paciente que lhes dê condição dele lidar face a face, face to face, com a vida. É isso que a terapia quer. A análise... O que o analista quer? O analista quer analisar, é o único desejo da gente. Mas esse analisar quer que esse paciente aprenda a lidar com suas faltas. Que ele entenda que para ele ser, ele tem que saber viver a realidade. E quando eu vivo as minhas infelicidades, quando eu vivo os meus lutos, quando eu vivo as minhas separações, quando eu vivo as minhas tristezas, o meu desemprego, a minha falta de dinheiro, eu aí estou sendo. Mesmo sofrendo, eu estou sendo, porque eu estou encarando a minha realidade de frente. Qual é a minha consequência? Qual é a minha implicação nisso? Por que eu estou vivendo isso? Qual é a parte que me cabe? Qual é a parte que cabe ao outro? O que é meu? O que é do outro? Então, essa condição de trabalhar esse raciocínio, né? De trabalhar essa lógica, essa construção dessa possibilidade de gerar um deslocamento, é o que a terapia quer. Por quê? Porque a vida em si só, pessoal, ela é sem sentido, percebe? Porque eu nasço, né? Cresço, reproduzo e morro. Qual o sentido disso? Para que isso? Para que essa existência há de se pensar alguns outros, né? Então, na medida em que eu começo a entender que a minha realidade me implica e me coloca num campo muito mais amplo, eu começo a perceber que isso estimula o ser humano a perder a sua potência para si. Né? Eu preciso fazer com que esse paciente, que ele se perceba inserido dentro de um contexto que é muito maior do que a própria vida dele. Então, essa dinâmica psíquica, pessoal, eu preciso entender o que se passa com essa pessoa que pensa em se matar. Então, qual que é a grande contribuição da psicanálise? A grande contribuição do teu setting terapêutico, o psicanalista que está me ouvindo aqui agora, né? Meu caro amigo e minha cara amiga psicanalista. A tua obrigação no teu setting é mostrar para ele que, ao que parece, não é um mero desejo, não é simples esse desejo de se matar, mas tem uma dor que ele quer aniquilar. Então, nós precisamos descobrir que dor é essa. Ele precisa entender que há uma esperança à vida se ele descobrir que dor é essa. Se ele descobrir o porquê que ele sofre. Se ele descobrir o porquê que ele tem
tantas inabilidades para lidar com as coisas. Então, nós precisamos acender essa vela de vida, acender esse fogo, que traga esse paciente de volta para o respirar. Né? Então, quando o paciente, no seu sintoma, no seu quadro sintomal, seja ele um suicídio ou uma neurose mais branda, né? Isso é que a gente pode dizer assim, quando nesse sintoma ele não consegue entender o que está acontecendo, eu tenho que buscar o que esse sintoma quer dizer, o que esse ato de se mutilar quer dizer. Eu preciso entender que mensagem inconsciente é essa. Tá? Então, o suicida, pessoal, o suicídio, ele é totalmente remetido a um certo confronto, como nós falamos lá anteriormente, porque ao mesmo tempo que tem um desejo de desaparecer, vem comigo nesse entendimento. No mesmo passo que eu tenho um desejo de desaparecer, existe um desejo contraditório de sobreviver. Então, há um desejo de vida, há um desejo de sobrevivência, inclusive nessa própria ideação, tá? Inclusive nessa própria relação. Então, Freud, quando ele traz no seu texto Recordar, Repetir, Elaborar, ele faz exatamente ele traz uma maneira de lidar com esses desejos e com esses anseios que são inconscientes. Então, a clínica precisa estimular isso. Na minha terapia, na minha psicanálise, ela é minha, tá? Ela é minha, você tem a sua, eu tenho a minha. Eu procuro, dentro da minha clínica, estimular esse saber, tá? Então, que conteúdos inconscientes são esses que querem ser integrados à consciência, né? Por que isso é importante? Porque o inconsciente, pessoal, ele se manifesta. Ah, Júlio, eu não sei onde ele está. Concordo. Eu não sei como ele é, concordo. Eu não sei em que parte do cérebro ele se encontra, e a neurociência pode depois nos alimentar com isso, né? Em que lugar está? Né? Está no córtex pré-frontal? Não, veja, eu não sei em que lugar ele está, mas eu sei que ele se manifesta. Aonde ele se manifesta? Através das ações e dos comportamentos. Então, a ação e o comportamento é uma consequência desse pensar e desse sentir. Então, na medida em que eu começo a perceber a atuação desse paciente ator, como eu falei, act, né? Que atua no teatro da sua vida, representa no teatro dessa vida um personagem, um conteúdo pobre, de um script fraco e fragilizado, de um roteiro, né, de vida que roda e roda no seu interior, no interior da sua alma, de uma forma empobrecida, eu começo a entender de onde isso vem e por que está tendo essa consequência. Então, o suicida, ele, na verdade, ele está expressando no seu ato, inclusive nos preliminares atos, né, da mutilação, do alcoolismo, como a Márcia bem citou, que vai gerar esse lugar, se não tiver uma interrupção, do uso de drogas. Essa expressão vem falar de um conteúdo inconsciente, né? Então, o suicídio, dentro desse contexto de manifestações psíquicas, né, fragmentadas, quebradas, rompidas por uma relação doentia e patológica, muitas vezes, insuficiente na construção de uma personalidade relativamente saudável, que suporte as suas realidades da própria vida, quando eu começo a perceber isso, eu vejo que o suicídio, dentro desse contexto, é a última porta que falta. Não tem terapia mais, não tem conversa com o terapeuta, não tem conversa com o psicanalista, não tem conversa com o pai, com mãe, com o namorado, com namorada, com o esposo, com esposa. Por quê? Porque eu não tenho mais o que fazer. Mas por que eu chego nesse ponto de não ter mais o que fazer? Porque eu não tenho recursos. E por que eu não tenho mais recursos? Porque a minha história não me deu. Ah, a minha história não me deu. Tudo bem, ok, é a história. Mas agora eu tenho uma oportunidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para gerar essas portas, de dizer o seguinte: existe uma esperança para você ferido, existe uma esperança para você que está angustiado, agora nos ouvindo, pensando em se matar. Existe uma porta. Existe uma porta para você, existe essa porta. Tá? Então, na medida em que eu digo para você que existe essa porta, eu digo: vamos procurar essa porta comigo, vem procurar. A gente vai encontrar. Vamos procurar. Nós vamos chegar em algum lugar em que essa porta vai te dar alguns deslocamentos e talvez se matar não seja a solução mais viável, como realmente não é. Agora, não é mais viável para quem? Para mim que quero o bem do paciente. Opa, olha que conceito interessante que começa a surgir. Para mim que quero o bem do paciente, né? Para a Júlia André, que é o bem do paciente, se matar é uma péssima
opção. Mas o paciente tem o direito a essa decisão, a decisão é dele. Mas só que a minha ética analítica me leva a querer o bem do paciente. Então, se eu vou atender um paciente suicida, eu preciso ter uma rede de apoio montada. Eu preciso ter contato com pessoas que são da confiança desse paciente, para que a gente possa interagir, não informações clínicas, sigilosas da terapia, não, mas indícios de atos. Tudo bem? Estou falando de experiência própria na minha clínica. Eu atendo pacientes que são suicidas, a primeira coisa que eu falo e que eu peço, eu preciso de um contato seu, de confiança, que você me dê, para que eu possa ter essa interação, não sobre o seu tratamento, sobre a sua clínica, sobre o que você está me falando, não, mas a sua segurança, a sua integridade. Então, isso é preponderante. Perceba que nesse local, o analista nem se dá ao erro ético de falar do que se passa na clínica para outrem, para um terceiro, e nem se arrisca ao ponto de atender um paciente que tem ideação suicida sem avisar nada a ninguém. Então, é necessário ter essa interação, esse trabalho conjunto, tá? Para lidar com essas situações que são traumáticas, com esse sujeito que tem essa incapacidade de lidar com determinadas situações, que passa por determinadas situações de forma passiva, né? Então, quando eu falo no suicídio, aqui eu vou repetir, me permitam, eu estou falando desse acting que domina essa cena. Essa cena traumática, ela entra em cena novamente, eu estou sendo redundante, né? Eu estou falando que essa cena primária de lá, ela entra em cena no hoje, tomando completamente como um furacão todas as capacidades desse paciente de pensar e o levando para o ato, né? Para o ato, tá bom? Então, na hora em que eu começo a perceber que o suicida tem essa construção, né? Quem entra nesse campo do suicídio, ele, na verdade, pessoal, ele está tentando mais uma vez acabar com essa dor, só que agora de uma maneira final, de autoextermínio. Então, a gente precisa renovar esse tente mais uma vez, né? Vamos tentar mais uma vez? Não nessa porta, mas em outra. Porque quando ele vai para o suicídio, ele está tentando mais uma vez. Então, a gente precisa interromper essa repetição através de uma elaboração psíquica. Onde, Júlio? Que eu preciso trabalhar essa elaboração nesse trauma. Então, é preponderante, se faz mistério, é crucial que eu, enquanto analista, consiga sondar os nodos, as tramas traumáticas. Nunca é um trauma, tá, pessoal? Eu sempre falo isso nas aulas, né? Nunca é um fato, nunca é um motivo apenas, né? Nós temos ali um bom indício de ser um componente de uma trama, mas nunca é só aquilo. Então, essas pessoas, né, que estão nessa condição, com essa fragilidade emocional, com essa fragilidade de elaborar, elas são personalidades, né, que muitas das vezes têm algumas características em comum, né? Tem algumas características em comum. Veja só. Quais são os 3 principais tipos, né, de pessoas que estão propensas ao suicídio? Veja, eu não posso me perder, né, que eu sou somente fisiológico, né? Eu sempre falo isso com a Danila. A Danila está aqui, a minha querida. Um beijo, Danila. Até amanhã teremos a nossa supervisão, né? Veja, eu não posso considerar, eu não sou só fisiológico. É possível considerar que possa ser fisiológico? Sim, Danila, sim, nós falamos isso lá no começo. Fatores fisiológicos, fatores hereditários, fatores biológicos, é multifatorial. Sim, a resposta é um sim bem grande, né? Nós citamos isso lá no começo lá da nossa fala. Então, essa construção multifatorial que gera pessoas com essa fragilidade. Então, Júlio, atualmente na clínica, quais são esses tipos de pessoas que têm essas características mais comuns? Olha só, eu vou citar aqui algumas. Veja só. O primeiro grupo de pessoas que tem a mais propensão para a ideação suicida são essas pessoas que têm um traço narcisista de perfeccionismo, né? Essa dificuldade de lidar com os erros. Por quê? Porque essas pessoas, pessoal, elas estão muito apegadas à sua própria imagem, têm uma dificuldade de pedir ajuda, né? Elas tentam lidar com os seus problemas sozinhos, mas não conseguem. Então, elas preferem passar para a situação de morte do que lidar com o impropério, e aqui
com todas as aspas, de ter que pedir ajuda de alguém. Então, essas pessoas que têm traços narcisistas exacerbados e que flertam com esse perfeccionismo, de não saber. Eu estava falando isso, olha que coisa interessante, eu estava falando isso hoje com o Lúcio, no começo da sessão, né? Ou no começo da nossa live aqui, da Terapia em Foco, né? De como é libertador quando você aprende a lidar com seus erros. Como é libertador quando você aprende a lidar com seus senões. Como é libertador quando você aprende que você é feito de falhas, de defeitos e que isso pode acontecer. Então, a terapia, ela quer que você erre melhor. Né? Olha que interessante isso, né? Vamos errar melhor, né? Vamos, não, hoje eu errei assim, vamos tentar amanhã mudar isso para que isso aconteça de uma certa forma, mas não de uma forma tão simples. Vamos entender por que eu estou errando aí nesse lugar, por que eu estou repetindo isso. Júlio, eu não quero fazer isso. Dia após dia, sessão após sessão, né? Mesmas escolhas, repetições, e isso não cessa. Então, essas pessoas, esse primeiro grupo, anotem no seu caderninho, esse grupo feito por pessoas que têm esses traços narcisistas do perfeccionista, tá? Um outro grupo que tem uma propensão muito grande para beirar nessa borda, né? E aqui, bem implicando já o nome desse segundo grupo, são essas pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque psicoticamente, veja só, nós falamos no traço narcisista, né? Na nossa parte psicótica da personalidade, nossa PPP, estamos falando de delírios, né? De pessoas que não conseguem cair na sua realidade e se ancoram nas suas fantasias e não conseguem enxergar um outro prisma, tá? Então, esse segundo grupo também do transtorno de personalidade borderline, ele vem falar de uma pessoa impulsiva, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as suas frustrações, que tem respostas exageradas ao mundo, né? Exageradamente, inesperadamente, não conseguem, pessoal, lidar com a vida tendo respostas proporcionais, respostas coerentes, né? Eu não estou dizendo para não ter resposta, né? Para não ter resposta. Eu estava com um colega meu no carro hoje, né? E uma pessoa parou e ele buzinou, né? Buzinou e a pessoa saiu. Nem olhei, a gente nem olhou o rosto da pessoa, né? Eu falei, calma, que daqui a pouquinho ela sai, e ele buzinando, não, porque não sai da frente. Aí a pessoa deu um tchau, assim, eu disse, pô, essa pessoa tá de bem com a vida pra caramba, né, cara? Ali vai uma pessoa que tem os seus problemas, que tem os seus senões, mas consegue negociar com essa coisa caótica do trânsito, e tá, tchau, vai com Deus, né? Deus te abençoe, vai em paz, entende? Eu consigo negociar isso. Então, esse segundo grupo, esse transtorno de personalidade borderline, que já são pessoas impulsivas, elas lidam com os seus senões, com esses atravessamentos, de uma forma exagerada, de uma forma inesperada. Então, como a tendência dela é sempre ir para aí, a porta do suicídio está logo ali, porque ela entende que isso é bom, entre aspas, ela entende que aí tem uma solução, e ela vai como uma pessoa hipnotizada, puxada, vem para um abismo ali. Não estou ligando o hipnotismo a isso, tá? Estou dando aqui apenas no sentido figurado. Tudo bem? Então, esse segundo grupo de pessoas que tem esse transtorno de personalidade borderline, falamos do primeiro, dos traços narcisistas, é o primeiro grupo que está muito tendencioso, né, ao suicídio, e é o segundo grupo. E o terceiro grupo, pessoal, são as pessoas sem esperanças, as pessoas desesperançadas, né? Por quê? Porque a vida fica tão pesada de uma forma, né? Ela fica tão esquizofrenicamente, psicoticamente, transtornadamente, depressivamente debilitada, que a vida não tem esperança nenhuma. Por exemplo, teve até um cantor, tem uma banda, né? Linkin Park, eu acho, Linkin Park. Se você pegar as letras da música, você vai perceber que são músicas altamente depressivas, né? Músicas altamente sem esperanças. Músicas que realmente refletem uma construção de uma pessoa que não consegue enxergar nada além da sua própria dor. Então, quando a gente fala disso tudo, pessoal, da terapia, quando a gente fala disso tudo, da própria construção da psicanálise voltada para esse atendimento, o que eu estou falando? Eu estou falando exatamente de uma possibilidade de nós lidarmos com essa fragilização psíquica. Uma possibilidade de nós tentarmos, de uma certa forma, obstruirmos essa angústia e fazermos um preenchimento de algumas faltas que esse paciente tenha, de maneiras como, Júlio, como fazer isso? Fazendo o paciente perceber que ele está vivo dentro de mim, que ele está vivo no meu desejo de que ele sobreviva. Eu tenho uma ética do bem dizer para esse paciente, eu quero que você viva.
Eu quero que algo morra e não quero que seja você. Eu não posso, nem por um lampejo sequer, deixar o paciente entender que para ele, para mim, tanto faz ele viver ou morrer. Não se trata de uma escolha amorosa, não se trata de uma escolha de trabalho, não se trata de uma escolha se eu vou ter um cachorro ou não, ou se eu viajo para a Grécia ou não. Né? Não se trata de eu me separo ou fico casado, não se trata disso, se trata de uma vida. Então, o paciente ele precisa perceber que você, analista, tem o desejo de que ele sobreviva, de que ele vive em você. Tudo bem, pessoal? Então, na medida em que essa clínica vai avançando, na medida em que eu vou entendendo essas interfaces dessa alma suicida, com isso eu vou percebendo que aquele corpo que está na minha frente, daquele paciente, representa um humano que é um objeto, desnutrido de afetos, desnutrido de símbolos, desidratado emocionalmente. Ele não é um paciente que não consegue sentir o seu próprio desejo, é um paciente que não consegue, em hipótese nenhuma, viabilizar a construção de um espaço de simbolização. Não consegue construir uma superação de traumas. Ele não consegue sair dessa condição de ser um alienado do outro. Né? Então, o que eu quero? O que a terapia quer? Ela quer analisar. Quais são os propósitos disso? Eu preciso fazer com que esse paciente se perceba insuportavelmente dentro da sua existência. Que ele se perceba numa condição inescapável de não ver saída, numa condição interminável de ver um sofrimento que não tem fim, mas que ali na terapia, e ali a terapia não vai virar um oráculo, né? Um lugar de vida, não. Mas ali na terapia, como ele vai fazer essa construção para si e de si, existe uma possibilidade de sair desse lugar. Então, na medida em que a gente vai percebendo, pessoal, que as funções do paciente vão colapsando, na medida em que a gente vai percebendo que as funções do desejo vão colapsando, que essa função desejante de querer viver, de querer sobreviver, de querer crescer, de querer construir, vão colapsando, a gente vai percebendo que esse paciente vai recebendo ataques constantes ao seu narcisismo. E eu preciso trabalhar isso, esse narcisismo fragilizado, fraco, com uma certa reorganização. Eu preciso ir construindo aos poucos nessa fala e através desse discurso uma coesão que seja egóica, uma coesão egóica que precisa ser reconstruída. Por quê? Porque eu estou diante de um narcisismo frágil. Então, para que esse paciente se recomponha, ele precisa se escutar, ele precisa se entender, ele precisa se ver. Mas, Júlio, como fazer isso? Primeiro, eu não posso estar me comunicando com esse paciente, pessoal. Isso daqui está lá no nosso folheto, né? Que a gente colocou ali para passar para vocês. A gente fez esse folheto com muito carinho, né? Esse livrinho é um e-book, né? De uma aula aberta que nós tivemos e que fala exatamente como que nós devemos nos comunicar. Então, eu preciso ouvir atentamente esse paciente, eu preciso ficar calmo, eu preciso entender esses sentimentos, eu preciso respeitar esses sentimentos, expressar respeito por essas opiniões, pelos valores dessa pessoa. Eu preciso conversar honestamente com essa pessoa, com autenticidade, né? Eu preciso focalizar nos sentimentos dela, né? Como é que eu não devo me comunicar, Júlio, na minha clínica? Eu não posso interromper esse paciente, eu não posso ficar chocado ou emocionado com o que ele está me falando. Tá? Eu não posso tratar essa pessoa de maneira que ela ocupe o tempo todo uma posição de inferioridade. Eu não posso estar fazendo perguntas indiscretas. Né? Então, isso tudo aqui está no nosso e-book que nós colocamos, que são dicas práticas de como lidar com esse paciente na clínica, e aí se estende para além da clínica, dentro da nossa casa, dentro da igreja, do trabalho, na medida do possível, porque somos falhos. Não somos perfeitos, mas nós temos ferramentas para trabalharmos isso, né? Então, dentro dessa construção, pessoal, o suicídio, ele tem os seus sinais, ele dá os seus sinais de alerta, né? As falas que vêm das pessoas, o que elas dizem, como elas costumam se expressar, o que elas... eu perdi minha vida, isso aqui não é mais lugar para mim, eu não consigo mais me entender aqui. Com base nessa parte técnica toda que nós falamos, nós começamos a desaguar agora numa parte aqui da nossa live, que está pertinho de acabar, numa condição mais comum. Então, de senso comum, né? Então, eu não posso deixar de estar atento para essas falas. E essas falas são importantes para que a gente vá detectando e percebendo como que esse paciente se acomete, como que esse paciente está necessitado
necessitado de trabalhar sua capacidade de se diferenciar do outro, né? De se corresponder e de se construir para si, né? Uma identidade própria, né? Então, quando eu delego isso ao suicídio, quando eu delego ao suicídio a responsabilidade de comunicar ao mundo uma mensagem minha, é porque eu estou fragilizado nessa minha condição emocional. Eu não tenho recursos, eu não tenho meios para poder me entender com isso que me dói, com isso que me faz. Por isso que eu parto para aí e delego para o suicídio essa construção de dar essa mensagem. Tá? Então, a terapia, pessoal, ela vai focar exatamente nessa construção de fazer com que esse paciente migre mais uma vez. Lembra da primeira migração, né? Ó, sair de um irracional para o racional. Eu preciso sair desse narcisismo patológico para um édipo bem triangulado, né? E eu preciso sair dessa construção de um ego idealizado, um ideal de ego feito por essa história. Vozes e falas que eu ouço ao longo da minha vida e que me fazem ser quem eu sou hoje, totalmente inábil para lidar com a minha realidade, inábil para lidar com as minhas questões. Então, eu preciso, na terapia, construir e fomentar uma construção no paciente que ele construa o seu próprio ego, um ego possível. É um outro foco, é uma outra dinâmica, né? Psicanalítica, de como trabalhar isso na clínica, tá? Nós queremos o bem do paciente, nós queremos que ele sobreviva, nós queremos que ele ocupe o seu lugar, e a ética da psicanálise, ela não é, apesar dela não ser aquela ética do bem, isso é que é importante a gente frisar, por quê? Porque eu não devo me colocar em um lugar em querer o bem ou o mal do paciente, como eu falei anteriormente. Mas quando se trata de uma condição de ideação suicida, anota isso em letras garrafais, Quando eu estou lidando com essa ideação suicida, que ética é essa que nós podemos pensar para uma clínica que eu vou dar vazão à satisfação pulsional ao extremo? Não faz sentido. Então, eu tenho que criar, sim, esse bem-dizer e essa condição desse paciente de elaborar esse ato suicida, que é um ato acéfalo. Então, eu preciso construir ferramentas para que ele possa migrar esse ato que vem ocupar o lugar do dizer, que vem ocupar esse lugar em que o significante falta, em que ele não consegue esperar, em que ele não consegue se implicar. Então, qual é o custo, pessoal, de nós pensarmos, e aqui eu quero deixar uma provocação, né, em promover a qualidade de vida, em fortalecer esses laços afetivos, em proteger a vida humana, que é uma das grandes metas da terapia, que promover crescimento para que o ser humano se proteja de si, principalmente. Como é que isso faz sentido se eu estou dizendo para ele, para mim, tanto faz como tanto fez, que você morra ou que você viva? Não faz sentido. Então, a terapia, dentro desse contexto da ideação suicida, ela precisa provocar esse desejo de viver, tá? Então, é assim, pessoal, que embora a gente possa não estar consciente, né, que os nossos pacientes, a gente mesmo possa não estar tão consciente do risco que a nossa vida traz, nos levando para esse lugar, é muito importante a gente trazer a validação dos nossos desejos, que aparecem de uma forma acentuada dentro da clínica, e a gente, às vezes, não dá atenção e não ouve, não escuta, melhor dizendo. Então, a clínica, ela precisa promover, sim, essa escuta que gera vida, que gera um desejo de saber, que gera uma curiosidade, que gera uma demanda por entender aonde está essa porta, tá? Então, Lúcio, não sei se você me ouve, Lúcio. Lúcio? Oi. Então é isso, eu fiz questão de ser aqui bem sucinto, tá? Ao invés de trazer aqueles números, falar um pouco da clínica. Sim, foi muito falar bom. de que sujeito é esse, né? De que construção é essa, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, faça, por favor, ou cale-se para sempre. Para sempre não, né? Para sempre não. Agora. Então, pessoal, eu quero agradecer demais aí a presença de vocês e estou aberto aí a perguntas. Teve uma pergunta que a Danila fez, eu não sei, Danila, se eu tinha... Ela fez um comentário aqui, ó, veja aí esse comentário. Quando o cérebro se identifica como vítima, os neurotransmissores, serotonina, perfeito, dopamina e noradrenalina, diretamente ligados ao suicídio, são reduzidos. Olha isso, ó. Né? Quando o cérebro se identifica como vítima, vamos pegar o começo da frase e o final. Quando o cérebro se identifica como vítima, olha só, perfeito, Danila, perfeito. Vamos fazer uma ponte interessante com isso.
Quando eu sou vítima, eu sou objeto. Quando eu sou objeto, eu sou passional. Eu sou o objeto de manipulação da ação de alguém. Nessa condição de objeto, em que eu não sou o sujeito de mim, em que eu não sou... Lembra que eu falei da construção do ser lá do começo? Ser é viver a realidade. Quando eu sou objeto na mão de um outro, organicamente, olha o que a Danila está falando para a gente aqui de uma forma espetacular. De uma forma fisiológica, o meu organismo diminui os meus neurotransmissores, né? Que são os neurotransmissores do bem, né? Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Tem a noradrenalina também, como a Danila bem citou. Então, os meus neurotransmissores, eles são reduzidos. Olha isso. Então, a terapia, de uma certa forma, pela própria ciência humana de exploração da linguagem, ela leva o sujeito, através daquilo que ele narra, de uma condição de objeto para uma condição de sujeito. E sendo sujeito, não vítima, não tão vítima assim, obviamente que se entender como vítima quando formos vítima, que assim a realidade nos aponte, mas quando eu não for, que eu possa ocupar esse lugar de sujeito de mim. Percebe isso ou não? De ser Júlio na minha realidade dos fatos. Ser Júlio na minha realidade dos meus defeitos, dos meus senões, me identificar e decidir se eu sigo com os meus defeitos ou não sigo, se eu mantenho, se eu pago para ver a consequência dos meus atos, enfim, quem eu sou. Né? Então, na medida em que eu me ocupo desse lugar de criar uma certa rédea sobre mim, neurologicamente, olha o que a Danila está falando, né? Fisiologicamente, o meu corpo também reage. Tá? Então, porra, Danila, muito, muito bom aí, obrigado pela tua fala, tá bom? Tem mais alguma pergunta, Lúcio? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Odete, exercícios físicos podem ser sugeridos para um paciente que tem esse... Olha, que pergunta espetacular. Veja, quando a gente está falando de... Deixa eu até pegar aqui uma coisa que é interessante, que a gente citou na live passada, né, do ano passado. Nós temos vários fatores de riscos, né, como nós citamos lá no começo. Transtornos mentais, fatores ambientais, psicológicos. E dentro dos fatores de prevenção, Odete, por isso que é muito importante você tratar sobre esse assunto, quando eu falo dos fatores de prevenção, eu cito, sim, a questão do exercício físico, uma boa alimentação, relações, né, vinculares saudáveis, ambiente de trabalho saudável, autoestima elevada. Olha só o que são fatores de proteção. Capacidade de expressar sentimentos e manejar emoções, vínculos saudáveis, existência de um projeto de vida, né? Cuidado para não ter muito projeto, senão não cabe nem em 3 existências, né, Lúcio? A gente fica criando tanto projeto que não cabe nem em 4 vidas. Mas veja, metas alcançáveis. Então, esses fatores de proteção, eles englobam, como você citou aí, você citou um exemplo, né, Odete? Foi a Odete, né, que falou, né, Lúcio? Odete, né? Uma das 4 áreas, né? Atividade física e lazer é uma área, vínculo social é uma outra área em que se operam e se constroem fatores de proteção, a parte da espiritualidade, a convivência comunitária é um terceiro campo, e o quarto campo é a eliminação dos transtornos mentais. Então, o que você cita é de fundamental importância, é uma outra aliada que se junta à terapia para que você possa construir mais muros que te protejam desse mal que é aí o suicídio. O que a gente poderia citar mais, Júlio? O suporte familiar de qualidade, a condição de estar empregado, a capacidade minha de adaptação, é isso que a gente quer, né? Terapia que é isso, que você crie mais ferramentas para se adaptar melhor, né? Melhores capacidades de resolução de problemas, né? A Danila, ela sempre conversa isso na terapia, né? Quando a gente está em sessão, dessa construção de respostas proporcionais, né? De respostas adequadas, né? Construir respostas, quando possível, né? Quando o meu emocional, quando o meu psiquismo me permite, construir respostas mais coerentes, tá bom? Eu acho que respondi, Lúcio, Jodete. Respondeu, está muito respondido. Eu quero avisar aí o pessoal que você tendo interesse em adquirir o e-book é gratuito, viu, pessoal? Talvez você pense, eu não vou querer, não. Não pago não, isso, cara, pelo amor de Deus, por favor. Se quiser pagar, pode também, né, Júlio? Não, mas por esse daí, não. Nesse não, eu quero não. Se quiser pagar, pode, ué. Se quiser, pode, mas eu não quero, não. Se você puder doar esse dinheiro do e-book, doe, mas eu não quero, não. Pode mandar um Pix para mim que eu recebo. Então, assim, se você quiser o e-book, entra no Instagram do Júlio, @JúlioAndréPsican, e solicita por lá. E é claro, pessoal, não custa nada se inscrever no canal do Júlio, como também não custa nada você dar um like aqui. Quando terminar,
vai lá e faz um comentário. Isso ajuda a dar engajamento, ajuda o Instituto, ajuda a divulgar o trabalho da pessoa. Ó, tem 26 pessoas aqui. O que é que custa ter 26 likes aqui no YouTube? Vamos abrir portas, né? Comentários. Não precisa fazer aqui nesse local. Faça depois que terminar a live, que aí ele fica gravado. Tá bom? Muito obrigado para vocês. Fiquem todos com Deus. Ah, pera aqui. Entrou uma pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem mais perguntas, não, Lúcio? Que a aula está perfeita e tudo mais, e tem que ficar atento aos sinais. Muito bem, Lidiana, isso mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Júlio. Obrigado, Lúcio. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Né? Com a Aline, né? Fala um pouquinho amanhã. Deixa eu fazer esse convite, Lúcio. Amanhã a gente vai estar com a Aline, que é uma querida nossa, paciente nossa, né, lá de Minas Gerais, é psicóloga, neuropsicóloga, e ela participou de um projeto espetacular lá em Minas Gerais chamado Fica Vivo, né? Então, se você der um Google aí, uma pesquisa, você vai encontrar esse projeto. E ela vai trazer a experiência que ela teve com esses pacientes em condição de vulnerabilidade social para dentro da clínica, vai trazer essa experiência da clínica dela para a gente e dizer como que ela trabalhou isso, né? Vai nos relatar como ela trabalhou isso, como ela viveu isso dentro da clínica dela, né? Ok, maravilha, então. Então, todos vocês aqui conosco amanhã às 20 horas, tá bom? Grande abraço para vocês, fique com Deus, até amanhã. Até mais, pessoal. Valeu, tamo junto, hein? Vocês. Tchau. Funcionário do âmago, hein?